né, projeto de aplicação web, retomando as atividades após um breve recesso, como já mencionamos aqui com vocês, e embora seja um recomeço, né, independente de estarmos retomando atividades ou não, todas as aulas, no início, a gente faz um breve review aqui, percorrendo este caminho que nos trouxe até aqui, né? Então, não vou justamente ao ponto zero, mas vamos voltar à última aula, né? Que foi aí praticamente há 15 dias atrás, aonde nós falamos sobre o cliente e essa questão de entrevistar o cliente, conhecer as necessidades do cliente esse que passa a ser, digamos assim, o foco do teu trabalho, digamos. Como desenvolvedor, você é procurado para desenvolver uma solução para a web, um site, um aplicativo, um portal, para atender à necessidade ou necessidades de uma pessoa, de uma organização, de uma empresa, de um comércio de pequeno ou médio porte. E esse é o plano de fundo do nosso trabalho aqui, do nosso componente curricular, que trata sobre projetos de aplicação web. Que, como já disse inúmeras vezes, né, não se trata de fazer um projeto, mas na melhor forma de elaborar o projeto. Essa é a ideia, é conhecer as necessidades, entender as necessidades deste cliente que você, no caso, encontra, e a partir do entendimento da necessidade desse cliente, propor a melhor solução possível. E aí, mediante esta estrada que nós estamos percorrendo, para facilitar, favorecer o entendimento, eu me coloquei como exemplo prático para vocês, disponibilizando o meu blog pessoal e o meu site pessoal usado para as aulas, para fornecer conteúdo para a aula, como, digamos assim, uma necessidade minha como cliente. Então, todas as vezes que eu cito o termo cliente, fica algo abstrato, fica algo meio subjetivo. Então, para conectar o conceito, a funcionalidade, a aplicação prática, eu dei um passo à frente e me coloquei como cliente. Estou colocando os meus produtos aqui, o meu blog e o meu site, como alvo das nossas aulas, ou seja, como cliente, eu apresento para vocês a seguinte necessidade. Eu quero ou pretendo repaginar, atualizar o meu site, o meu blog, para que através de uma reformulação de layout, de estruturação, de navegabilidade, eu possa proporcionar uma melhor experiência para o usuário. E aí, nós fizemos, inclusive, uma atividade sobre isso. Para quem leu aí os retornos, né, os feedbacks, eu procurei ler todas as colocações de vocês e retornar um a um, né? E confesso que a grande maioria fez colocações, assim, tecnicamente muito precisas, muito pontuais e muito assertivas, né? Dentro daquilo que vocês viram nas aulas de design, justamente conosco, a professora Andréia, ainda no primeiro módulo. Claro que teve alguns aqui que reforçaram esse aprendizado, esse entendimento nas aulas de design digital do curso de DS, onde nós falamos muito sobre experiência com o usuário. Mas, de um modo geral, eu gostei muito da análise técnica que vocês fizeram nas atividades a respeito da avaliação sobre o blog e sobre o site, embora eu tenha deixado muito claro, né, que tanto um quanto o outro eu criei assim de forma muito rápida, direta, sem preocupação com layout, sem preocupação com navegabilidade, sem pensar em nada disso. Eu só queria realmente, a princípio, arrumar um local para estar disponibilizando o conteúdo da aula para me ajudar também, para que eu não tenha que estar refazendo isso todos os semestres. E confesso, como já disse para vocês, que o blog ficou completamente esquecido e não mexi mais nisso. E precisava, de alguma maneira, exemplificar de maneira mais próxima de vocês, do entendimento de vocês, essa questão do desenvolvedor, que são vocês, né? O cliente e o seu produto, as suas necessidades. Então, eu me coloquei como cliente, apresentei o meu blog pessoal e o site como objetos de estudo aqui, que tem a seguinte necessidade: eu preciso melhorá-los. Mas deixando claro que todos os apontamentos que vocês fizeram ali foram corretos, tá?
mas apenas para que eu possa, né, me justificar, para que eu não fique aqui como o falso pastor ou o falso pregador, aquele que prega e não pratica, né? Porque, enfim, sobre a questão de layout, de design, de navegabilidade, eu posso acho, ter tirado nota zero em todos os quesitos ali, mas um único objetivo eu consegui atingir no meu caso ali, né? Que era escolher deixar um local para armazenar conteúdo das aulas e não precisar estar refazendo isso do semestre. Lapidar, melhorar o aspecto visual, o aspecto da navegabilidade, da usabilidade, e através daí proporcionar uma experiência melhor, não que não seja importante, mas ficou para um segundo plano. E não programei isso, né? Surgiu esta ideia diante da necessidade, como disse, de colocar um exemplo mais próximo do entendimento de todos, não só vocês aqui do ETIM, mas também das turmas modulares, que para quem não atua ou nunca atuou no segmento de desenvolvimento ou em alguma área de prestação de serviço, quando você cita o termo cliente, fica abstrato, e é natural. Então, procurei me colocar como cliente para melhorar esse entendimento e espero estar fazendo mais sentido para vocês, né? E antes de entrarmos no assunto de hoje, que seria darmos um próximo passo no sentido de atender o cliente, né? Buscando, digamos assim, estabelecer um outro parâmetro para que a gente possa desenvolver, gostaria, mais uma vez, de enfatizar, então, algumas questões em relação à atividade. Como eu sempre coloco, tá, gente? No aspecto de correções, de análise, feedbacks, a gente não costuma pontuar certo ou errado, né? A gente costuma, mais basicamente, analisar também o contexto sobre a qual a atividade foi proposta para todos vocês, né? Então, coloquei aqui qual foi e está sendo o objetivo de usar o meu material para análise, mas também é legal a gente lembrar de algumas questões que são muito importantes para a continuidade das aulas, né? Quando vocês não conseguirem assistir às aulas, que tudo bem, é normal, isso a gente sabe que às vezes a internet cai ou vocês de repente podem ter alguma coisa para fazer, e infelizmente não foi possível, para que vocês tenham um aproveitamento um pouquinho melhor das atividades, acessa a aula, dá uma olhada, volta no assunto, procura, se não conseguir assistir inteira, mas pega pelo menos, tenta digamos assim, se inteirar do que está acontecendo, para que você consiga, pelo menos, entender o contexto da atividade. Porque senão aí o que acontece? Você acaba pegando a atividade para fazer sem entender de fato o contexto, e aí fica um pouquinho desconexo do objetivo proposto, né? E eu não estou, repito, gente, eu não estou fazendo críticas, é simplesmente um retorno para vocês, porque eu vi que todos que pararam para responder, para tentar fazer, algum objetivo tinha. Então, é meu dever dar esse retorno para vocês, daqueles que, porventura, não assistirem às aulas antes de fazer essas atividades, ou em qualquer outra tarefa dessa natureza, mesmo que seja no ambiente de trabalho, alguma coisa do tipo, sempre antes de fazer algo, procurem realmente se informar a respeito, para que você não emita um parecer muito ou totalmente distante daquilo que foi colocado, porque aí você se expõe. Você se expõe porque você se complica um pouquinho. Porque, veja bem, estamos num formato de aula que não precisamos nem explicar o porquê, que permite, digamos assim, alguma flexibilidade para vocês. Vocês não precisam assistir a aula, né? Vocês têm aí, geralmente, 2 ou 3 dias para responder o formulário de frequência. E aí, estando com a frequência em dia, beleza, mas para fazer as atividades, você precisa, pelo menos, assistir às aulas, para que não proponha ou não responda ou não coloque algo que não esteja dentro da realidade que a gente vem tratando aqui há algumas semanas. Somente isso, tudo bem? Não vou entrar em detalhes, acho que, enfim, foi um caso ou outro aí que estava um pouquinho desconexo, mas, né, só fica o lembrete, a observação, não para cobrar ou para exigir, não é isso, mas para orientar para que numa situação futura, né, ou em outro lugar, em outras ocasiões, vocês tomem mais cuidado para que vocês não gerem conteúdo contra vocês mesmos, né, porque você cria uma situação que fica meio complicada. Você fez a atividade, mas está longe daquilo que nós estamos tratando há algumas semanas, tudo bem? Então, vamos ao assunto de hoje. Pessoal, considerações feitas, reconhecimentos também feitos, como disse, a grande maioria de vocês fizeram colocações, assim, tecnicamente muito precisas, né?
em relação ao layout, em relação à padronização, algumas coisas que não fazem sentido ali. Muitos colocaram alguns questionamentos para o cliente, e aí eu fiquei meio na dúvida, mas eu é que estou, no caso aqui como cliente, eu é que tenho que perguntar, né? Quem está buscando respostas para a minha necessidade sou eu sou o cliente. Então, para quem acompanha os feedbacks, vão perceber que eu retornei algumas perguntas que me fizeram, né? Do tipo, como eu pretendo melhorar o layout do site? Ora, a minha recorrência, né, ou seja, ter recorrido a um serviço de consultoria web, que é assim que eu estou me dirigindo a vocês, nesse momento, vocês atuam aqui nesta linha de continuidade como desenvolvedores web, né? E este trabalho de orientação, de repaginação, digamos assim, de atualização dos meus produtos, que são o site e blog, isso, a princípio, a priori, pela atividade ali, seria uma consultoria. Eu estou consultando, vocês consultoria, isso, tá ok, gente? Eu estou buscando uma opinião técnica sobre profissionais da área para me darem parâmetros. Isso é um trabalho chamado consultoria. Eu consulto. Então, assim, imagina vocês, né, recorrendo ao conhecimento de uma consultoria. E aí, a resposta que você espera ouvir, ela volta em forma de pergunta sobre o mesmo assunto. E aí você fica meio vendido. Fala, não, eu sou o cliente, eu espero obter essa resposta justamente por meio do trabalho, do conhecimento e da experiência que vocês, como consultores, vão me retornar. Tudo bem? Mas estamos construindo isso, né? Como eu disse, é tudo uma exemplificação, tudo uma continuidade de suposições aqui, tudo na esfera hipotética, entre aspas, faz de conta, mas no intuito de fazer sentido. Então, continuo com o cliente e detalhe, só para apimentar isso aqui, que é muito importante, vocês têm concorrência, tá? Então, tratem bem o cliente, eu deixo isso muito claro, porque a concorrência lá, você sabe como é esse universo competitivo do mundo dos negócios, né? E no caso aqui, a concorrência de vocês é o segundo módulo da noite, viu? Inclusive, eu preciso criar criar não, né? Vocês vão criar, ou nós criaremos aqui, um nome para nossa empresa de consultoria web, eu não sei qual vai ser, porque o segundo da noite já foi dada essa missão para eles. E eu estou estabelecendo aqui um paralelo, repito, não quero aqui dividir nada disso, é apenas ter parâmetros, né? A mesma linha de raciocínio que eu estou adotando com vocês aqui no período da manhã, me colocando como cliente e expondo os meus conteúdos para que a consultoria, né, me ofereça alternativas de melhoria. Então, eu vou observar o que eu vou retornar, o que eu terei como retorno da turma da manhã e a turma do noturno, e aí eu vou escolher o que eu vou adotar para fazer com os meus conteúdos, tanto no blog quanto no site. Porém, ontem eu já tomei uma decisão em relação a isso, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês também, para facilitar o nosso entendimento e para que a gente possa direcionar melhor o foco, eu vou direcionar o nosso trabalho para um único conteúdo, que é o site, tudo bem? Posso até deixar o blog para um outro momento, mas assim, né? Para que a gente tenha o direcionamento dessa atenção, para que a gente não coloque divida, né? Para que a gente não pulverize o nosso foco, blog e site. Então, a princípio, vamos aproveitar que o site já está mais atualizado, que ele já tem mais conteúdo, né? Que, digamos assim, esse eu costumo alimentar com mais frequência, embora ainda tenha muita coisa para fazer. E o blog, como ele está desatualizado, inativo há um bom tempo, em outro momento, talvez com uma outra turma, eu faça isso. Tudo bem? Então, vou focar aqui nesse momento no site e vamos dar um passo adiante, né? Para a aula de hoje, que nós estamos vindo aqui da definição do cliente, aonde eu dei um passo à frente e me coloquei como cliente. Como cliente, eu apresentei o meu negócio para vocês, os meus produtos, o meu conteúdo. Vocês fizeram uma avaliação dos meus produtos, dos meus conteúdos.
Na entrevista com o cliente que vocês elaboraram ali na análise, né, algumas questões que me perguntaram, alguns, não foram todos que fizeram isso, né? Porque, como eu disse, como é que eu posso atender um cliente que eu não sei qual é a necessidade? Embora eu tenha dito isso, deixado muito claro, por isso que eu falei, quem assistiu às aulas ou acompanhou as gravações, percebeu pelas nossas falas aqui, estava nítido, né, muito claro, muito objetivo, qual era a intenção ali, ou seja, a atualização do site. Bom, então, essa questão da entrevista ficou mais fácil, porque eu já disse qual é a minha necessidade. Então, não teria muito o que se fazer, mas eu tive vários questionamentos, né? Como eu pretendo atualizar, se eu pretendo manter o mesmo tipo de conteúdo, se eu faço questão dos mesmos layouts, se eu faço, isso sim é pertinente. Se eu pretendo manter a mesma paleta de cores, e outra coisa, aproveitando a deixa aqui de paleta de cores e dando também um feedback, eu não escolhi aleatoriamente os padrões, tanto do blog quanto do site. Tá? Lembrando, o blog é uma ferramenta do Google e o Google Sites também é um recurso do Google. Quando você entra dentro desses conteúdos para gerar, para criar alguma coisa, né, dentro dessas ferramentas, ele já te oferece pré-definidos opções de paletas, de cores que não foram criadas de forma aleatória, tá, gente? Não vamos também, né? Mesmo tecnicamente, a gente também precisa tomar cuidado, né? Quando você chega e fala que o layout de cores ou as paletas de cores do Google não corresponde à realidade, cuidado, né? Você está falando com o maior indexador de sites do universo. Então, tome cuidado, agora que eu estou retornando também tecnicamente, né? Tudo bem. Ali não foram cores que eu escolhi simplesmente porque eu cliquei aleatoriamente, são paletas pré-selecionadas pelo Google, o maior indexador de sites do planeta, e que tem, assim como, por exemplo, poxa, as padronizações de paletas do Microsoft Windows não são à toa, gente. Aquilo são combinações milimetricamente avaliadas para proporcionar alguma coerência visual. Não é algo aleatório, escolhido por tentativa e erro, tudo bem? Não estou me defendendo aqui, pelo contrário, as críticas foram construtivas, mas sim retornando tecnicamente para que vocês não ocorram nesse erro, né? Numa análise profissional, você chegar e questionar, por exemplo, um padrão de um sistema que usa como cores ali as paletas que são estudadas há décadas, né? Há muito tempo, como uma conformidade de padrões ali para algumas áreas de serviço, tudo bem? Então, vamos lá, considerações feitas, vamos ao assunto de hoje, que é a parte de teste de, aliás, testando a aceitação do produto, teste de aceitação do site, do produto, do objetivo, e aí a gente tem várias maneiras de fazer isso, tudo bem? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí eu perco aqui a visualização do chat. Pessoal que chegou depois aí, bom dia. Compartilhando aqui. Pergunta, vocês estão acompanhando aqui o... Vocês podem ver a minha tela, hein? Uhum. Bom, vamos lá. Pessoal, sempre que eu vou trazer esses assuntos para a aula, né, eu tomo cuidado sempre de dar uma olhada antes em assuntos mais atuais. Como eu disse, eu gosto muito de acessar o Sebrae, a parte de startups, de pequenas empresas, grandes negócios, porque está mais associado ao escopo do que nós fazemos aqui, né? Primeiramente, eu sempre bato nessa tecla que quando nós estamos aprendendo a fazer algo, as nossas pretensões precisam ser ajustadas às nossas capacidades, e isso ajuda o entendimento. Então, eu sempre procuro pegar exemplos menores, não porque não aposte na capacidade, não é isso. É porque quando a gente começa em escala menor, digamos assim, reduzida, você aperfeiçoa esse entendimento no menor e vai ampliando isso para uma escala maior sucessivamente até que você consiga fazer algo grande, mas sempre parte após parte. Geralmente, quando você pega algo muito grande para desenvolver
ou seja, no início, sem muita base, corre o risco de você dar um passo maior do que a perna. E didaticamente falando, pedagogicamente falando, pensar pequeno é importante. Pensar pequeno no intuito da capacidade de produzir naquele momento. Então, eu sempre uso essa metáfora aqui, né? A gente começa organizando, né? Projetando a organização da nossa gaveta de meia, e depois a gente organiza o quarto inteiro, depois a casa inteira, e assim sucessivamente. O Google não começou deste tamanho. A Microsoft não começou desse tamanho. Então, você vai adquirindo conhecimento, que vai lhe trazendo know-how, que vai lhe trazendo credibilidade, confiança, até o ponto de você edificar um arranha-céu. E assim a gente faz, ou devemos fazer, com tudo na vida. Isso chama-se serenidade, chama-se cautela, prudência. Então, o material que eu tinha sobre isso aqui, tá? Eu troquei por esse material que está nesse blog aqui de opinião, chamado Opinion Box, que eu achei muito atual, muito conveniente trazer isso para vocês aqui, porque está até um pouquinho mais digerido do que alguns materiais do Sebrae, que eu gosto muito, só que no Sebrae tem muito conteúdo ali, né? Então, a gente precisa separar, filtrar e colocar para aula. Testar a aceitação, que é o título da aula de hoje. Aceitação do quê, pessoal? Vocês devem estar se perguntando, como assim, professor? Aceitação do quê? Vamos lá. Vamos estabelecer aqui o nosso raciocínio que estamos exercendo já há algumas semanas. Eu sou o cliente. Primeira base dessa pirâmide. Qual é o produto que eu tenho para oferecer? Eu estou vendendo alguma coisa, gente? E fica aqui também, né, mais uma vez o feedback para quem não assiste a gravação das aulas. Em nenhum momento, gente, o blog e o site que eu apresentei para vocês era de e-commerce. Então, eu não estou vendendo nada. Eu apenas disponibilizo o conteúdo para as aulas. Então, veja bem, não é e-commerce. Eu não estou buscando clientes para vender, para comercializar. Eu simplesmente tenho o objetivo de fornecer conteúdo para a aula. Então, o meu produto é conteúdo tecnológico. Então, definimos, vamos lá, isso é importante para vocês, para o TCC, tá ok? O cliente, quem é? Sou eu. Então, você tem a definição do cliente, que foi o ponto primário da nossa aula aqui, logo no início. Definimos o cliente. E entendemos qual é o seu produto, que no meu caso aqui é conteúdo tecnológico para as aulas. Esse é o meu produto. Terceiro item, muito importante, que a gente precisa entender, e isso não é para este caso aqui, é para todas as áreas de desenvolvimento. Eu tenho o cliente, o seu produto, e eu preciso verificar o seu público-alvo. Para quem se destina esse negócio? Esse cliente, professor Wagner, que tem como produto o conteúdo para as aulas, direciona este produto para quem? Qual é a minha clientela? Quem é o meu público-alvo? Vocês se arriscam a dizer quem é meu público-alvo? Vocês estão me ouvindo aí? Quem? Os alunos. Obrigado, João. Por favor, muito obrigado por responder. Cara, de vez em quando me dá um frio na espinha, assim, porque eu lanço as perguntas e dá aquele hiato, fica aquele vazio, ninguém responde. Eu falo, cara, eu acho que eu caí. Devo ter caído já uns 20 minutos, estou falando para as paredes aqui há horas, né? E eu agradeço a Deus quando alguém responde. Obrigado, João. Exatamente. Vocês são o público-alvo. E quando vocês estiverem desenvolvendo o TCC, pelo que vocês responderam para mim no início, está aí na definição do tema, vocês vão precisar fazer isso aqui. Definir o cliente, o produto, né? O que ele comercializa, o que ele apresenta, porque pode não ser o comércio, repito, nem tudo é comércio, pode ser uma prestação de serviço, pode ser algo com fins pedagógicos, como é no caso aqui da aula. Então, o meu produto não é vender nada, o meu objetivo não é vender nada, é fornecer conteúdo tecnológico para as aulas. E aí eu tenho que entender o público-alvo. Através desses três pilares, eu estabeleço uma coordenada que vai edificar o projeto, gente. Se eu não sei, não conheço o cliente, já fica difícil. Se eu não sei qual é o produto que ele pretende divulgar ou comercializar, mais difícil ainda. E se eu não tenho noção para quem isso se destina, cara, sinceramente, você não tem
a menor condição de criar um projeto sobre algo. Porque você precisa saber para quem você está desenvolvendo, o que você vai colocar dentro desse projeto e para quem ele se destina. Percebam que eu tenho dois tipos de cliente aí. Eu tenho o cliente que você está atendendo, que no caso aqui sou eu, que quero repaginar o meu site, o meu blog, no caso aqui o site. E eu tenho o meu público-alvo, para quem eu direciono isso. Reparem que vocês, geralmente, como profissionais de desenvolvimento, não vão estar desenvolvendo para vocês mesmos, vocês estão desenvolvendo para alguém que tem um público-alvo, para quem ele quer se comunicar. Então, necessariamente, você precisa atender o teu cliente, que no caso sou eu, professor Wagner, na divulgação do seu produto, que é o conteúdo informativo para as aulas, mas precisa estabelecer um elo de comunicação que seja eficiente com o público-alvo, que neste link aqui ficou fácil, né? Que são vocês. Tem que pensar nos clientes do cliente. Exatamente, João. E aí, nesse caso, Não, aí... perdão, Afonso, desculpe, perdão. Culpa foi do áudio, é que o áudio não chegou bem. Vou dar essa, porque não tem nada melhor para dizer aqui. Então, nesse caso aqui, o meu exemplo ajuda e, por outro lado, atrapalha. Porque esse tipo de comodidade de projeto, somente num exemplo como esse aqui. Porque, fora isso, você não vai entrevistar você mesmo, né? E aí, para que isso se torne um pouquinho mais completo aqui da nossa parte, essa chamada pesquisa de aceitação consiste nisso. É você desenvolver um questionário que leve este produto que você está desenvolvendo, esta reformulação, ou para a avaliação também do público-alvo, e mediante o retorno que eles informarem, você vai extrair daí também indicativos que vão servir como parâmetros para esse desenvolvimento. Ou seja, vocês têm que atender as minhas, digamos assim, as minhas necessidades, mas o objetivo maior do meu site é se comunicar com o meu público-alvo. Então, a opinião deste público-alvo é tão importante ou até mais do que a do seu cliente direto, que sou eu. Que nesse momento facilita, porque vocês vão estar direcionando algo para vocês. Mas vamos ampliar isso aqui. Quando eu trago esse tipo de situação para a aula, e é a primeira vez que eu estou usando o meu material como exemplo para me colocar como cliente. Mas eu tenho esse desafio todo semestre, porque aí vem o TCC, não sei se aqui no horário da manhã o professor Marcelo também, à noite é o professor Marcelo com quem a gente troca figurinhas nos bastidores toda semana, gente. Então, assim, à medida que ele vai avançando lá, eu vou por aqui também. Eu não sei se aí com vocês no horário da manhã agora aqui é a professora Andréia ou se é o Marcelo Viana. Independente de quem seja, eu também vou procurar trocar umas figurinhas aqui, tudo bem? E aí o que acontece? Quando chega nessa parte aqui de testar, né, digamos assim, de avaliar a viabilidade, a aceitação do público para que você possa ter esse parâmetro para desenvolver, né? Ou seja, você tem ali, você faz um questionamento, você confronta as suas ideias iniciais, somadas à necessidade do cliente, com o seu entendimento, e você leva isso para o público-alvo avaliar, para colher deles também informações se é isso mesmo que você tem que seguir. Poxa, o universo pesquisado tem que ser algo amplo, gente. Porque nós estamos falando de um segmento. O que é a internet? Pelo amor de Deus, essa pergunta aqui não merece resposta. O que é a internet? Pô, quando você quer medir a aceitação de um público perante este universo tão grande da internet, você vai se permitir consultar apenas a opinião do seu próprio grupo de TCC? Faz sentido isso para vocês, gente? Será que uma entrevista onde você consulta a opinião única e exclusiva dos próprios desenvolvedores, isso lhe dá um parâmetro concreto para você poder realmente desenvolver um produto? Vamos pensar em nível de mercado, tá? Em mundo real. Saindo agora do exemplo hipotético de sala de aula. Poxa, você como desenvolvedor, você olha para a tua equipe de trabalho aqui, pergunta para eles se isso vai ser bom para o público? Se o internauta, as pessoas que acessam a internet vão aceitar aquilo? É eles que você vai consultar? Ou, professor, mas eu perguntei para os meus vizinhos, perguntei para o meu pai, para minha mãe. Gente, o universo pesquisado tem que ser muito mais amplo. E isso não dá tanto trabalho, gente. Não dá trabalho.
Com o formulário online hoje, você coloca isso numa rede social, você coloca isso num programa de mensagens, você consegue aí, no mínimo, 100 respostas em uma semana. E é isso que você precisa de uma amostragem um pouco maior para que você tenha realmente um universo de opiniões que lhe traga parâmetros, para que você possa ter algo assertivo. Quando nós falamos de analytics, quando falamos de ciência de dados no mundo moderno, estamos falando, gente, de um banco de dados de bases informativas muito grandes, para que esse produto que você vai desenvolver possa realmente cair nas graças da massa. Porque o que você precisa hoje na internet, olhando pelo lado positivo da palavra efeito manada, que é um termo pejorativo, né? Todo mundo vai porque todo mundo está indo, e todo mundo já foi porque todo mundo vai. O efeito manada por IP é isso. É você simplesmente jogar para a galera, ver o que a galera quer e dar mais do mesmo. Isso é meio que robotizante, mas é isso que acontece. O que é o Analytics hoje? Quando você acessa a sua conta no Netflix, o que ele faz com você? Ele, com base em todo o histórico de uso, sua cruzada com de todas as pessoas que têm o mesmo perfil de consumo que o seu, através de análise probabilística, de máquinas de aprendizado, lhe retorna possíveis títulos que estejam probabilisticamente dentro do seu nicho de interesses. Isso não é bruxaria, isso não é jogo de azar, isso é ciência de dados, análise de dados. Então, para você fazer um TCC, acredite, creia na tecnologia e nos parâmetros que ela tem hoje como verdade. Análise de dados. Só que se você for analisar dados gerados pelo teu colega que senta ao teu lado, do teu pai e da tua mãe, não que a opinião deles não conte, não é isso que eu estou querendo dizer. Esse universo opinativo é muito pequeno, não serve como parâmetro. Você precisa de uma escala comparativa maior. Estou sendo claro para vocês? Porque eu já tive grandes ideias como TCCs. Poxa, e aí na hora que o cara chega para você, desculpem a expressão, não é o cara, o grupo, né? Perdoem-me aqui a terminologia. Aí você confronta o grupo, mas vem cá, vocês testaram a aceitação do público? Vocês verificaram isso perante este perfil de público que pode se interessar por esse produto? Ah, professor, a gente fez uma pesquisa interna aqui. Pô, quando você ouve isso praticamente há um mês e meio do final do curso, gente, para um terceiro módulo, você, desculpa falar a expressão, a gente não deve falar isso, mas eu sou muito verdadeiro, tá? Ali você joga a toalha. Porque, poxa, uma ideia muito boa, um tema muito proveitoso, assim, muito promissor, fica praticamente preso, represado na falta de iniciativa, na falta de vontade de sair da zona de conveniência, de fazer aquilo que, poxa, e hoje não é tão difícil, tá, gente? Antigamente, tem muita gente que faz isso ainda hoje, né? Além de fazer um formulário online e distribuir isso aí por redes sociais e aí vai, tem muita gente que ainda utiliza a pesquisa de campo, pesquisa real, vai até lugares com grande concentração de pessoas e pergunta tete a tete. Claro que neste momento, né, de pandemia, né, estamos voltando aí de um lockdown, enfim, não é hora disso. Acho que nesse momento as pesquisas de aceitação online, formulário, acabam se encaixando mais à realidade de vida contemporânea, o que nós estamos vivendo hoje. Mas é lamentável quando você pega uma ideia muito promissora, e aí, por falta de boa vontade ou de iniciativa, né, o grupo resolve fazer uma pesquisa interna. Não, né, me proclamo monarca da minha ideia aqui, e no meu monastério aqui eu digo, eu decreto que a ideia é boa e que o público vai gostar disso, né? E aí, como se fosse, digamos assim, uma vontade imperial, você oferece aquilo para o público e fala, olha, vocês vão clicar aqui, vão acessar, e eu quero que a minha ideia seja um sucesso. Só para, digamos assim, não é bem assim que as coisas funcionam na internet. Então, mediante
a quantidade de alternativas, né? E lembrando, de novo, né, uma pergunta que não merece nem resposta, né? O que é a internet? A internet é a convergência de várias redes, né? A conexão de várias redes juntas. Então, você tem aí, gente, mas um universo para pesquisar muito grande. E é muito importante também, nessa dimensão gigantesca, que a gente também tome o cuidado de fatiar este universo. Da mesma maneira que eu estimulo uma amostragem grande, mas vamos lá, uma amostragem grande, mas que você não vai ali em vão. Você já sabe, por exemplo, vamos lá, vamos agora direcionar o foco da nossa atenção para o nosso projetinho aqui em andamento. Cliente, professor Wagner, produto, os seus conteúdos no blog e no site, e o público-alvo, vocês, né? Como o meu conteúdo refere-se a tecnologia e aulas, conteúdo para aulas de um curso técnico, qual é, em tese, o público-alvo que vocês têm que entrevistar? O grupo do Conviver, aqui na Tupi, onde tem pessoas de maior idade, que jogam dominó no final da tarde, que tem projetos de grupos de dança, que jogam malha, jogam bote, jogam gamão. É este o público que você deve consultar? Porque quando eu digo que vocês precisam de uma amostragem maior, é maior dentro de um segmento que se encaixe na especificidade do tema. Você tem que conectar o que você está fazendo. E o que eu percebo também, nós temos duas questões que são muito importantes para a gente pontuar aqui. Existem aqueles que não estão afim, então vão na conveniência, faz de qualquer jeito. E existem aqueles que estão super afim, mas aí atropela. Se o nosso foco aqui, o nosso objetivo é conteúdo tecnológico, então eu tenho que primeiramente focar o perfil de público que curte tecnologia, ponto. Repito, eu não vou lançar um formulário desse, eu entro aqui numa rede social, entro lá, opa, caramba, acabei de achar o Instagram aqui do pessoal um grupo aqui do Conviver da Tupi, outro do Jardim Esmeralda, vou lançar para os senhores da terceira idade que jogam gamão no final da tarde, a pesquisa de aceitação do site do professor Wagner aqui com conteúdo para tecnologia. Será que esse público é o público que vai se interessar por esse assunto? Ou melhor ainda, né? Vou ofertar isso aqui para um grupo voltado para design de alegorias de escola de samba, né? Que trocam, digamos assim, materiais reciclados, algo do tipo. Será que é eles que eu vou direcionar esta pesquisa? Então, quando eu digo que... Pois não. Eu não diria a pesquisa, mas em usabilidade, eu acho que é até interessante, tipo, quando finalizar um projeto ou coisa do tipo, deixar vários públicos usarem a plataforma criada para poder testar a experiência do usuário. Inclusive com várias faixas etárias também, para ter uma maior amostra de dados sobre como o usuário vê e entende aquele site que ele está usando. Perfeito. O Afonso ou João? João. Ô, João, perfeito, mas aí o projeto já está pronto e você vai fazer esta análise para testar, por exemplo, a usabilidade. Nesse caso, sim. Mas para coletar, por exemplo, informações sobre viabilidade do projeto, aceitação do produto, opa, é a mesma coisa. Se você tem ali se o nosso assunto é tecnologia, eu tenho que estar apresentando este questionário, buscando esta opinião de públicos que vão acessar tecnologia. O que você disse aí é totalmente correto, mas é uma etapa pós, depois dessa. Para o desenvolvimento deste site, para a avaliação, digamos assim, das nossas ideias em relação à remodelagem, à atualização, eu vou consultar o público que está relacionado com este assunto. Ponto. Para desenvolver o nosso projeto. Depois dele pronto, se eu quiser fazer uma análise, por exemplo, da navegabilidade, por exemplo, aí sim eu posso abrir isso para qualquer público.
né? E aí, claro, você também tem, viu, João, muito importante, filtrar esse retorno que você vai receber. Porque quando você questiona, né, confronta positivamente esta opinião de outros públicos que não têm uma afinidade com este assunto, você tem que filtrar o retorno, né, as informações que você obtém. Não serão da mesma forma que o público que já tem habilidade, que já tem uma base de conexão com este assunto, que vai ter uma linha de um olhar um pouco diferente. Então, você tem que saber separar esta informação que vai vir deste outro público, tá? É outro tipo de informação. Aí a gente está entrando... E é muito importante essa tua colocação, ô João, que ela começa a se aproximar de um outro conceito aqui que está muito em voga no momento aqui, que é o chamado Big Data, né, cara? Que é dados vindo de várias partes, não estruturados. É uma coisa muito grande, mas o que você falou está muito correto. Depois de pronto, isso aí é perfeito. Ou até mesmo durante aqui o desenvolvimento. Porém, você não vai usar isso aqui como critério para desenvolver, porque o público-alvo que você pretende atingir não é esse. É o público voltado para a tecnologia. Por exemplo, qual é o idioma? Vamos pegar um outro exemplo aqui, João e os demais que nos ouvem, tá? Para não direcionar, não centralizar a conversa aqui. Todo mundo conhece aqui, por exemplo, o site adrenaline.com, que é especializado em jogos, em gamers, do UOL. É um serviço do UOL. Todo mundo conhece, já acessaram lá, fala... assim, eu não sou um aficionado em games, mas eu acho que eu já entrei. É um fórum, né? E não é um fórum, pessoal, é um site. O adrenaline.com é um site. E assim, eu consulto o Adrenaline não pela questão dos jogos, porque ali tem um olhar técnico profundo sobre tecnologia de ponta. Porque, cara, gamers usam o que tem de mais top do top do top. E o Adrenaline, quando conseguem, né, essas doações, porque eles entram nessa linha do marketing, né, as empresas fornecem os dispositivos e eles vão dissecar o dispositivo. Tecnologicamente, você aprende muito ali, mas cuidado, né? Eles são didáticos ali? Não são. Porque qual é o público que está direcionado ao conteúdo que eles veiculam ali? Professores buscando assunto para aula? Não, é que eu sou meio estilo Big Data, eu vou buscar informação em lugares que às vezes não tem nada a ver, mas lá tem muito conteúdo. Agora, por exemplo, se eu não indico o adrenaline.com, por exemplo, um aluno de primeiro módulo que está entrando agora. Ele não vai entender nada que o cara está falando. A forma de abordagem é num nível muito maior. E ele às vezes nem usa termos muito técnicos, mas assim, ali é testes, né? Avaliação de funcionamento dos componentes, conexão, então ali você aprende muito. Mas aquilo tem um foco, tem um público definido. É o usuário que curte games, que vai montar configurações e antes de comprar e investir numa tecnologia, ele precisa saber se aquilo funciona. Então, é este o perfil do público para quem eles desenvolvem aquele conteúdo. E como o games está sempre em alta, né? Opa, é recordista, está sempre bombando. Nem sempre eles conseguem a melhor tecnologia, por exemplo, a Intel não fornece os tops dela para eles testarem, do tipo, não estou nem aí para vocês do Adrenaline. Não preciso que vocês façam propaganda dos nossos produtos. Não faço questão. Mas a AMD, a NVIDIA, a maioria das empresas de tecnologia, dos fabricantes, fornecem materiais para eles e eles testam ali e fornecem conteúdo de qualidade. Mas eu estou usando esse exemplo aqui pelo seguinte, João e galera que nos ouve aqui, para que a gente saiba que o nosso assunto pode ser importante para muita gente, mas ele tem um foco. E aí a gente volta a algumas falas anteriores aqui do direcionamento, né? Se você tem um público definido, na hora de fazer essa entrevista de aceitação, é este público que você tem que buscar. É eles que realmente geram o tráfego pesado da tua plataforma. Porque aí eu já estou entrando na aula de marketing, tá? Que é gestão de tráfego. Porque no fundo, eu não estou preocupado com tráfego como professor. Porque eu não estou dependendo de visibilidade, de views, né, de links, de acessos, para gerar, por exemplo, leads e monetizar o meu site, não é esse o objetivo. Tudo bem? Mas, quando vocês forem montar, por exemplo, comercialmente um site para alguém,
provavelmente, se não for um site de venda de negócios ou algo relativo, de alguma forma, a visibilidade, o tráfego, né? Ou seja, a passagem de pessoas é muito importante. E aí a gente tem dois lados aqui, né? Nós temos o tráfego objetivo e o tráfego que a gente chama de tráfego frio, né? Que é aquele que, quando você mira num público que não tem nada a ver, não adianta, isso te gera métricas que não são úteis para você, porque é um público que vai entrar e rejeitar, entra e rejeita. Então, assim, por isso que é importante, inclusive em campanhas de marketing, você mirar um público, porque senão não adianta você trazê-lo, não adianta você atrair um público que não tem afinidade com esse assunto. Você consegue, através de palavras-chave, através de otimizadores de mecanismos de busca, né, os chamados SEOs, né, campanhas de publicidade pagas no Google, que isso, não quero nem entrar em detalhes aqui, mas em algumas campanhas tem até um teor que pode ser questionado eticamente, porque, você pagou, eles mandam para o teu site quem você quiser. Mas aí não adianta, gente. Você tem que mandar também pessoas ou público que está diretamente ligado com aquele assunto. Ou que tenha uma ligação, pelo menos indireta, porque você pode converter esse interesse num provável negócio. Porque ficar gerando tráfego frio, repito, o que é tráfego frio? É aquele que entra, olha e sai. Entra, olha e sai. Ele não consome. Se for um site de venda, ele não vai comprar. E se for um site de conteúdo, por exemplo, tecnológico, como é o meu caso aqui, voltado para a aula, ele entra, não fica nem um minuto e sai. Ou seja, ele rejeita o conteúdo, ele não leu, ele não viu. E se o objetivo fosse também gerar leads, né, para converter isso também em monetização, porque eu tenho muitos acessos, nesse tipo não gera, porque isso é considerado nas ferramentas de análise de dados uma alta taxa de rejeição, o que deteriora o ranqueamento do teu site. Então, não convém também você disparar como louco com uma metralhadora giratória atirando para todo lado. O marketing vai funcionar, vai atrair, você gera um tráfego que desse percentual, desse montante, somente uma quantidade muito pequena vai se converter no objetivo final, que é o acesso realmente, a visualização, a leitura, o engajamento, a conversão em um negócio. O resto é o chamado tráfego frio, que não vai adiantar absolutamente nada para você. Por isso que a pesquisa de aceitação, ela deve seguir o quê? O público-alvo. Então, você não atira às escuras. Repito, não estamos apostando num projeto. Não se aposta nisso. Isso aqui não é uma aposta, é uma análise. Aposta a gente faz em jogos de azar. Você não sabe o resultado. Aqui você faz tudo já predizendo o resultado. Você tem uma análise probabilística, que é provável. As perguntas que você faz para este público já são perguntas com respostas fechadas, alternativa A, B e C. Você não dá margem para ele escrever o que ele quer. Não é isso que você quer. Você quer segmentar para tabular. Você não pergunta o que é ou para onde vai. Você faz uma pergunta de cunho fechada. E você dá ali 2, 3, 4, talvez, vai, A, B ou C. O cara vai ter que escolher uma resposta. Você cria uma pergunta, mas você já tem mais ou menos uma ideia do que tipo de resposta você vai obter, porque você estudou aquele comportamento ali antes. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Estou vendo o microfone aberto aí. Então, basicamente, você tentar prever o que vai acontecer, né? Para você fazer uma análise, tenta prever o que vai acontecer, depende de uma aposta. Uma aposta é você simplesmente faz seu movimento sem saber o que pode vir pela frente. Exatamente, João. E aí, assim, o termo aposta aqui, para nossa área, ele é um crime, cara. Ninguém aposta em tecnologia. A gente simplesmente faz uma análise preditiva, baseada em quê? Em dados que você obteve previamente. Isso é a essência da ciência de dados. É isso que o Google Analytics faz. É isso que, por exemplo, o Facebook Pixel faz. É isso que todas as ferramentas de análise métrica hoje fazem. O que o Insights faz na plataforma Teams? Por exemplo, do que adianta
vamos lá, pegar um exemplo claro aqui. Você respondeu os formulários de frequência, tá? Você está com todos os formulários respondidos. Mas nós temos uma ferramenta hoje no Teams, já há um bom tempo, desde o começo aqui, que praticamente descarta a necessidade de eu colocar um formulário de frequência. Ele mede a participação de vocês no site, na plataforma. Se você entra aqui uma vez por semana apenas para responder o questionário de frequência, isso fica claro. Atividades por aluno, ele mede. Ele mede por quê? Porque ele está bisbilhotando a vida de vocês de forma alguma. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho, tá? E hoje, tudo que acontece tecnologicamente é medido, é acompanhado. Por exemplo, se eu, durante as minhas aulas aqui, eu entro, abro e não faço absolutamente nada, eu tenho falta. Eu preciso estar em comunicação com vocês, eu preciso gerar essas métricas. Aqui na sala tem, além, né, do professor em questão, está o Feijó também adicionado aqui, temos o Rafael, que é coordenador de polo, temos a diretora. Então, todo mundo está monitorando e sendo monitorado por uma ferramenta de análise de dados chamado Insights, que vai gerar o quê? Dados informativos sobre o andamento das aulas e a participação individual, ou, se eu quiser, coletiva, também da sala como um todo. Não precisaríamos fazer chamada. Eu tenho um acompanhamento da participação de vocês dia a dia, semana a semana, mês a mês. A mesma coisa a gente volta agora para a questão da internet. Assim funciona toda a questão que envolve hoje a chamada ciência de dados. Análise de dados é um segmento da chamada ciência dos dados. E quando nós estamos analisando dados de forma científica, a palavra aposta não existe. Aposta você faz em jogo de azar. Vamos para Las Vegas num cassino, esquece. Em ambiente profissional, tecnológico, com investimento em larga escala, você não aposta jamais. Você mede, analisa e, mediante uma análise de probabilidade, você toma decisões. Isso consiste no universo das ciências de dados, que vale para a Amazon ser hoje a empresa mais rentável do planeta, e para um TCC de um curso técnico profissionalizante dentro de um ETIM. Porque essa é a métrica para o desenvolvimento. Não fazemos nada às escuras, não se rola dados aqui. Então, pesquisar a aceitação de um produto antes de lançar é básico. Detalhe, tá, gente? O Google inventou isso? Jamais. Os hebreus, 800 anos antes de Cristo, já criptografavam mensagens e esperavam a mudança das fases da Lua para plantio. Isso é análise de dados. Eu estou me baseando em quê? Por exemplo, fase da Lua e tábua das marés, que são períodos biologicamente, ecologicamente mais são melhores para plantio. As culturas aborígenes já faziam isso, analisar o contexto do meio que a cerca para saber se hoje é o melhor dia para plantar. Ou, não, vamos aguardar o melhor momento. Isso é analisar dados. E quais eram os dados que se tinham naquele momento? Simplesmente obter dados da natureza. O homem já faz isso desde sempre. O que nós temos hoje no segmento tecnológico é uma reprodução daquilo que já existe no meio ecológico, no meio biologicamente estabelecido. Isso chega a ser quase que instintivo a qualquer ser vivo e está digamos assim, em prática e aplicação no universo tecnológico. Eu não posso simplesmente, mediante a capacidade preditiva, que não é fazer previsão, mas é simplesmente predizer. Uma predição estatística usa basicamente cálculos matemáticos, análise e probabilidade estatística. Isso vale para a Bolsa de Valores, isso vale para um veículo autônomo, isso vale para vocês fazendo um site buscando a aceitação de um produto. É disso que estamos falando aqui. Então, na hora de fazer esse teste de produto, que aqui no caso eu busquei aqui no Opinion Box,
é um teste de produto que se fosse um produto comercialmente sendo disponibilizado para o público. No nosso caso aqui, o produto é o site que você vai desenvolver para o cliente, que no caso sou eu, mas que no TCC de vocês serão outros. Tá ok? Então, tem algumas questões aqui, ó, para que a gente possa fechar o assunto. Primeiro passo da pesquisa de teste de produto. Para começar uma pesquisa de teste de produto, é preciso apresentá-lo para os respondentes. Você faz uma breve descrição do teu objetivo com este produto que você está lançando, que no meu caso aqui, já deixei claro qual é. Fornecer conteúdo tecnológico que serve para as aulas, mas que já ouvi da concorrência, né? E aqui eu estou apimentando a nossa conversa, que eu disse que eu tenho aqui uma concorrência, que é o segundo da noite. Professor, mas tem algum problema de qualquer pessoa que tem interesse por assunto tecnológico acessar esses sites? Falo, não, de forma alguma. Então, não é só alunos. Qualquer pessoa com interesse tecnológico pode acessar. Falei, claro. Então, beleza. Então, esta opinião eu levei em conta, é válido. O foco, a princípio, está nos alunos que eu tenho na escola, mas está aberto a qualquer entusiasta ou, digamos assim, pessoa que tenha interesse sobre tecnologia dentro dos segmentos que eu disponibilizo no site. Então, para começar a pesquisa do teste, é preciso apresentá-lo aos respondentes, aqueles para quem vocês vão direcionar. E como disse, pois não. No caso, os outros usuários que estão buscando conhecimento sobre tecnologia seriam o público secundário, né? Exatamente, João. Ok? Então, assim, para que você possa colher informações a respeito, primeiramente você precisa fornecer uma análise, uma informação prévia deste público, né, gente? Por exemplo, é mais ou menos o papel da introdução de um livro, do trailer de um filme. Ele apresenta o produto que vai ser consumido por aquele público, mas ele dá uma sinopse. Esta pequena introdução antes da realização dessa pesquisa, isso é importante para que você também forneça os parâmetros para o entrevistado retornar dentro daquilo que você também espera. E olha aqui, né, o teor meio que maquiavélico do que eu estou dizendo. Você leva isso para teste, mas jogando mais ou menos, entre aspas, você já está direcionando o público que vai ser pesquisado, porque as perguntas que você fará já têm respostas prévias, A, B e C. Porque muitas vezes, quando você deixa o chamado formulário com respostas abertas, você pega ali enfim, você pode não ter ali um parâmetro definido para a resposta e cada um responder de uma forma diferente, e isso não te ajuda. Por isso que é importante, e isso já foi assunto nosso aqui nas aulas, tá, pessoal? Questionário com respostas fechadas, chamado questionário fechado. É onde você faz a pergunta e já pré-define alternativas de resposta. Mas para que isso aconteça, olha que são etapas diferentes. Para que você possa trazer este resumo, né, apresentar isso para o universo que vai ser entrevistado, primeiramente você, como entrevistador, já deve ter feito o dever de casa faz tempo. Você tem que ter esse assunto sobre total conhecimento, gente. Senão, aí quem está perdido é você. Você é o condutor, você é o maestro, você que está conduzindo esta pesquisa. Você não pode ser surpreendido. O que nós estamos fazendo aqui é exercendo em primeira pessoa, mas não digo manipulação. Manipular é um termo pejorativo, porque muitas vezes você pode manipular com inverdades, né? Ou com verdades transitórias, né? O que nós fazemos aqui é um trabalho de inferência. Você acaba influenciando, mas não é algo negativo, porque a gente não usa aqui nada que seja inverídico. A diferença da influência e da manipulação é que você pode exercer um poder de influência sempre, ou de inferência, mas a manipulação ela faz valer-se tanto da verdade como da inverdade. Então, não é o caso aqui. Como nosso objetivo é nos basear aqui sempre em dados verídicos, então a gente influencia a resposta, sim, porque eu quero colocar o público também a meu favor.
que, na verdade, é o que nós fazemos todos os dias, ou fazemos parte todos os dias, né? O universo métrico da internet e todas as campanhas das quais nós nos relacionamos dia a dia, elas têm esse viés. Eu tenho um público que me direciona, mas que eu também direciono. Como diz Bauman, né, sociólogo polonês falecido há pouco tempo atrás, na sociedade do consumo, você também passa a ser um produto, que mediante a conveniência e a necessidade do fabricante, ele direciona também o público de uma forma aonde seja interessante para aquele produto ser comercializado. É aquela questão de criar um problema para depois, em seguida, ofertar uma solução. Isso é algo meio endemonizante, mas infelizmente ocorre muito nas vias comerciais, tudo bem? Não vamos adentrar nessa linha agora aqui, não é o nosso caso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para que você possa fazer essa pesquisa, né, de interesse, de aceitação do público, você tem que ter o domínio do assunto para que você possa conduzir isso de maneira que você não seja surpreendido, pô. O dever de casa tem que ser feito. Então, o primeiro passo é fazer esse resuminho para apresentar para quem vai responder, né, no seu formulário aí. Você não precisa colocar 520 perguntas, gente. Você precisa colocar perguntas que tragam informações que vão realmente servir para você conduzir o teu desenvolvimento do projeto. O que mais aqui que vale a pena a gente citar? Para não ficar muito longo aqui. Avaliar a aceitação do produto, né? Que é o objetivo da pesquisa. E aí é importante você avaliar a aceitação, como já dissemos aqui, mediante ao público que tem a conexão com ela. Não adianta você falar de, por exemplo, do produto A para o público que está no C ou no D, né? Você acaba de adquirir uma franquia do bando de loucos, né? Entre aspas, aqui a uniformizada do Corinthians, né? Que tem aí espalhados pelos principais shoppings do Brasil, acho que do mundo, né? E aí você vai lançar uma pesquisa de aceitação para a Mancha Verde. Cabe? Qual é a resposta que você vai obter disso? Faz sentido o que eu estou falando? Se você está criando uma franquia, né, do bando de loucos, você não vai consultar palmeirense, você não vai consultar flamenguista, pô, não faz sentido. Você tem um público que ali é quase que uma etnia. Cara, é uma questão dogmática ali. Ali é um bando de loucos, literalmente. Não adianta você ame ou odeie. Não tem público secundário ali. Aliás, tem, né? Os que querem que eles morram. Só isso. Então, metáforas à parte, me perdoem aqui a brincadeira, se tem algum corintiano na sala, me desculpem, eu lamento. Perdão, estou brincando. Mas o público é público. Você vai colocar teste para o público que tem afinidade com isso, ou que tenha interesse, não é afinidade, interesse. Porque senão é rejeição na certa. Beleza? Vou colocar aqui esse link. Isso pode auxiliar vocês. Pessoal, estou retornando aqui. Alguma pergunta? Fez sentido o que eu falei para vocês? Mas, assim, não é um sentido isolado. É para colocar sentido desde o início das falas, tá? Cliente, produto, e agora estamos linkando o público-alvo. É nisso que eu estou focando com vocês agora. E a aceitação do que estamos fazendo pelo público-alvo. E isso aqui não é um exercício para as aulas de projetos. Isso vai valer para o TCC de vocês. Vocês vão ter que fazer isso. Mas vamos fazer isso de fato, tá? Entendendo como é que isso funciona e para que isto funciona. Perguntas? Alguma dúvida? Alguma coisa que eu falei aqui ficou completamente abstrato, não deu para entender, não fez sentido algum? Eu acho que eu entendi. Beleza, João.
Alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de fazer alguma questão, algum questionamento, algo que não tenha ficado claro? Tranquilo? Beleza. Bom, não tendo dúvidas, na sequência aqui eu disponibilizo o formulário de frequência para vocês. Na próxima aula, ó, eu vou até tomar o cuidado de não passar essas coisas para fazer em casa, tá ok? Na próxima aula, eu vou abrir aqui com vocês uma reunião para que a gente possa simplesmente direcionar uma pesquisa voltada de aceitação ao público. E a gente vai fazer isso aqui na questão, pelo menos na 1h30 que a aula durar, vocês vão colocar isso à prova e testar isso em tempo real, e a gente vai conversando aqui durante a aula e materializando aí um consenso, um entendimento sobre essas etapas que são importantes para o desenvolvimento do projeto. E aí, né, para a gente fechar esse assunto e se conectando sempre com a realidade do segmento de desenvolvimento, né, vocês já devem ter ouvido, né, em algumas vezes eu já falei isso aqui, mas nós tivemos também recentemente aqui no sábado letivo, acho que foi no dia 10 de abril, se não me falha a memória, né, nós tivemos um sábado letivo, onde nós tivemos a presença de um palestrante aqui, alguns palestrantes. O professor Rafael falou sobre segurança da informação, e nós tivemos o professor Israel, né, que, na verdade, ele, não sei se ele continua como professor do Centro Paulo Souza, mas que está atuando aí como desenvolvedor da Cônia, né, uma empresa de desenvolvimento de São Paulo. Ele foi falar sobre DevOps, né, a parte de desenvolvimento operacional, aquela coisa toda, e uma questão que está em alta, né, que não é novo, mas se fala muito disso, que é o desenvolvimento ágil, né, que é uma metodologia de desenvolvimento que de vez em quando a gente toca nesse assunto, né. Então, assim, como é que pode, né, como é que a gente consegue fazer o chamado desenvolvimento ágil na prática, tendo que ter tantas etapas importantes para o desenvolvimento, para a concepção da ideia, a materialização de um projeto, verificar a aceitação disso, e tudo isso ser feito a toque de caixa, muito de forma instantânea, e daí você conseguir ainda apresentar, entregar para o cliente, nesse chamado desenvolvimento ágil, algo que seja realmente funcional e que atenda hoje critérios de segurança, funcionalidade. Está aí um grande desafio para a geração de vocês, né? Porque o que nós temos também, muitas vezes, é o desenvolvimento ágil, mas que depois você entrega meio-dia e meio já tem uma correção para fazer, né? Então, nada é à toa. Então, nós temos várias etapas para desenvolver um projeto hoje, mas nós temos algumas metodologias que requerem não apenas, né, essa questão da agilidade, mas questão também de delegar, né, de compartilhar o desenvolvimento em equipe, para que cada parte componha, digamos assim, o seu trabalho, para que seja possível aí, num tempo relativamente curto, atender esta demanda, né, que não é do desenvolvimento, é do público. O desenvolvimento ágil, esta metodologia chamada ágil, ela vem no sentido de atender uma demanda da sociedade, que quer tudo para ontem. Não sei se isso é possível, né? Não sei se é viável, mas é o que está em alta e o que se pratica hoje no mundo todo. Se você entrega e corrige depois, não importa, mas está entregando rápido. Então, fica aqui, né, as etapas que são importantes, mas atentando aí a conexão, a realidade do momento do desenvolvimento, que fala muito em desenvolvimento ágil. Tudo bem? Pessoal, então, não tendo dúvidas, estou olhando aqui o chat, ninguém perguntou nada, eu acho que está claro, então vou entender que está claro. Vou finalizando aqui a nossa gravação. Parando aqui a gravação.